É difícil saber como uma história vai terminar sabendo apenas quem são os envolvidos. Exceto quando os envolvidos são literalmente uma seita apocalíptica cujos membros andam armados e vivem isolados num rancho. Senhoras e senhores, essa é a história de um dos piores erros da história do FBI, o cerco de Waco. O ramo davidiano é uma seita dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se originou de um cisma ocorrido em 1955. Eles herdaram diversos dogmas dos adventistas, principalmente os que envolviam as profecias de juízo final e da segunda vinda de Jesus Cristo. A seita começou após o falecimento de Victor Rutherford, em 1955. Ele comprou uma propriedade na cidade de Waco, no Texas, que ele apelidou de Monte Carlo. Futuramente, após os eventos ocorridos em 1993, a mídia apelidou o local de Rancho Inferno. Ele faleceu e acabou acontecendo uma divisão na seita adventista que criou o ramo davidiano. Liderado por Benjamin, um de seus seguidores mais fiéis, também acabou por falecer em 78, deixando sua esposa Lois na liderança e seu filho George como possível sucessor. Até que em 1981, um homem com pouco menos de 30 anos apareceu em Monte Carlo. Seu nome era Vernon Howell. A princípio, ele tinha a função apenas de consertar os carros dos moradores de Monte Carlo. Mas ele rapidamente se tornou muito popular na seita, e de acordo com alguns rumores, seria um amante secreto de Lois. Lembrando que nesse período ela teria por volta de 60 anos, e por isso George não gostava nem um pouco da presença de Vernon no local. Então ele foi expulso de Monte Carlo, levando alguns seguidores com ele. Em 1986, Lois também acabou falecendo, o que resultou em George assumindo de vez o posto como líder da seita. Mas ele não era visto como a melhor opção por todos. Um ano depois de George, resolveu exumar um cadáver com a intenção de ressuscitá-lo através de um milagre. Vernon ficou sabendo e resolveu invadir o local e tirar fotos do evento para provar que George era uma péssima escolha como líder. Provavelmente isso é mentira, já que ele não foi lá com câmeras fotográficas, mas sim com um monte de seguidores armados. Como você deve imaginar, a história acabou em um tiroteio e foi interrompida pela polícia, sem mortos, mas com feridos, entre eles o próprio George, que acabou sendo preso, deixando assim um caminho livre para Vernon assumir o rancho. Ele acabou assumindo legalmente a propriedade de Monte Carlo, pagando diversos impostos que George devia e não pagava. Vernon se tornou uma figura quase messiânica para a seita, mudando seu nome oficialmente para David Koresh. Ele se casou com mais de uma mulher, algumas supostamente menores de idade, e teve vários filhos, mas nunca deixou de pregar sobre o apocalipse que se aproximava. Pouco mais de 100 pessoas viviam no rancho. Muitos eram famílias, muitos eram crianças, e ainda pequenos. Tudo ia bem até que em 1992, o ATF, uma organização americana responsável pela fiscalização de bebidas alcoólicas, de tabaco, armas e explosivos, começou a investigar a seita por eles possuírem uma quantidade muito grande de armas, possivelmente obtidas de formas ilegais, ou armas com modificações que poderiam ser consideradas ilegais. Em 28 de fevereiro de 1993, o governo dos Estados Unidos decidiu realizar um mandado de busca e apreensão e prender David Koresh. Um repórter de televisão acabou descobrindo sobre o evento e decidiu ir gravar tudo para a emissora. Mas ele se perdeu no caminho e teve que perguntar a direção para um homem. Ele acabou revelando para esse homem o que estava prestes a acontecer. O que ele não esperava era que esse homem era um membro da seita, que foi correndo avisar os outros, que conseguiram bloquear todas as entradas antes dos federais cercarem o local. O tiroteio se iniciou. Até hoje existem dúvidas de quem foi o primeiro a disparar, se foi um agente ou um membro da seita. A situação escalou cada vez mais ao ponto de helicópteros darem suporte aéreo para os federais. Os agentes trouxeram escadas para subir no telhado, com o objetivo de invadir o local pelas janelas para impedir o acesso dos davidianos às armas, o que acabou resultando em um agente sendo morto. Eles dispararam uma granada de concussão pela janela e invadiram o local, atirando e matando um membro da seita, ferindo outros, mas tiveram que se retirar pois estavam sob fogo pesado. Na fuga, outro agente acabou por ser baleado e morto. Outro agente foi morto baleado por um tiro disparado de uma caixa d'água. Depois de quase 2 horas de tiroteio intenso, os federais estavam praticamente sem munição. Então decidiram partir para a negociação, algo que os davidianos estavam bem dispostos a aceitar. Eles concordaram de deixar os membros da seita que estavam feridos ou mortos serem retirados do local para receber os cuidados necessários. Esse foi o primeiro dia do cerco, que resultou na morte de 4 agentes federais
e 6 davidianos, e deixou dezenas de feridos. Entre os feridos estava o próprio David Koresh, que se manteve dentro do rancho. No 1º de março, a FBI decidiu assumir a operação. Com cerca de 900 agentes, cercaram Monte Carlo, com equipamento de nível militar, incluindo veículos blindados como tanques, por 51 dias consecutivos. Os negociadores mantiveram contato com David, oferecendo comida e suprimento em troca dos davidianos liberarem as crianças. Os negociadores consideraram a situação extremamente delicada por envolver crianças. Não ajudou muito o fato do FBI usar táticas de guerra psicológica, impedindo que os membros da seita dormissem através de luzes fortes sendo lançadas nas janelas, além de som extremamente alto, e além de cortarem o acesso à água e luz do rancho. Também não demorou muito para os membros do FBI usarem os tanques blindados para passar por cima dos carros dos davidianos, o que não deixou eles nem um pouco felizes. Os negociadores temiam uma situação de suicídio coletivo, semelhante ao ocorrido em Johnstown. É meio difícil acreditar que usar esse tipo de tática para enfrentar uma seita apocalíptica armada é uma boa ideia, principalmente quando você supostamente está preocupado com as crianças lá dentro. Os membros da seita passaram boa parte do cerco rezando, e David tentava convencer os negociadores a dar permissão para ele transmitir seus cultos. Ele permitiu que quem quisesse retirar do rancho ou retirar as crianças o fizesse, mas muitos decidiram por permanecer no local. O FBI eventualmente começou a cansar das negociações e começou a jogar um gás não letal para invadir o rancho, sob o pretexto que as crianças teriam sido abusadas. Um tempo depois, o FBI assumiu que não existiam evidências de abuso de nenhum tipo. Em 19 de abril, os veículos blindados começaram a disparar o gás no rancho. Esse gás era extremamente inflamável e acabou resultando em um incêndio que matou cerca de 76 pessoas. Entre elas, 24 eram britânicos, e um deles era o próprio David. Também morreram cerca de 20 crianças e 2 mulheres grávidas. Para uma operação que tinha como objetivo principal salvar crianças, parece que mataram crianças demais para o meu gosto. Como o incêndio começou é um debate que é discutido até hoje. Há quem diga que a própria seita começou. Outros culpam gás inflamável. Não houveram tentativas de socorrer ninguém dentro das instalações do rancho. Apenas 9 pessoas conseguiram fugir do incêndio com vida. O prédio queimou até tombar. Entre as consequências do cerco, diversos membros da seita foram presos posteriormente. Alguns tentaram sem sucesso processar os federais. Talvez a pior de todas as consequências tenha sido o atentado de Oklahoma cometido por Timothy McVeigh, considerado por muitos o pior caso de terrorismo doméstico da história dos Estados Unidos. O presidente Bill Clinton declarou que ele não considera o governo americano culpado por um bando de fanáticos religiosos decidirem cometer suicídio. Um velho ditado diz: se a sua única solução para os problemas é um martelo, então todos os problemas viram pregos. Se gostaram do conteúdo, por favor curtam e compartilhem. E se possível, inscrevam-se e obrigado. Até a próxima.